Fomos definir agora, faltando praticamente um ano para a Copa do Mundo. Isso prejudica muito o trabalho do professor Ancelotti, porque eu conheço o Ancelotti, o trabalho do Ancelotti é o treinamento, é a repetição, é o dia a dia, é o tete-a-tete, é o mostrar para as pessoas a maneira com que ele quer jogar. Mas infelizmente ele não vai ter tempo disso. O que você acha que o Ancelotti pode agregar à seleção brasileira e como é que você avalia, como ícone do nosso futebol, o Brasil ter optado por um estrangeiro na seleção? Torcer para que dê tudo certo com o professor Ancelotti. Por quê? Rapaziada, a coisa está quente na seleção brasileira. O Cafu falou sobre o Ancelotti e a repercussão está gigante. O ex-capitão da seleção trouxe opinião forte e colocou o nome do técnico italiano no centro do debate. E é sobre essa fala do Cafu, o contexto e a repercussão que a gente vai conversar agora. Fica até o final, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. No telão do nosso capitão com a taça da Copa do Mundo, você foi o último capitão da seleção brasileira a ter esse privilégio, a ter essa honra que o Carlos Alberto Torres teve, que o Bellini teve, que o Mauro teve, o Dunga teve. Você foi o último a ter essa honra. O que está faltando para o Brasil ter alguém repetindo esse gesto? Talvez o Marquinho tenha agora em 2026. Gente, vamos seguir essa linha, cara. Você falou nomes que é impressionante, né? Mauro, Bellini, Carlos Alberto, Dunga, Cafu. A gente espera que o nosso próximo capitão, que tudo indica que seja o próprio Marquinho mesmo, possa fazer esse mesmo feito que nós fizemos, que outros capitães fizeram também. Ganhar uma Copa do Mundo não é fácil, João. Não é. Não é fácil ganhar uma Copa do Mundo. São 7 jogos que tudo pode acontecer. Eu costumo falar, depois da fase de classificação, das oitavas em diante, é 100% de acertos, 100% de acerto e 0% de erro. Porque um erro pode jogar fora o trabalho de 4 anos. Às vezes até demais. Você falou aí de jogadores 10, 12, 14 anos na seleção, joga uma vida fora. Uma vida fora. Então, eu acho que é um momento justo, é um bom momento. A seleção passou por uma turbulência muito grande durante esses 4 anos, depois dessa última Copa que nós tivemos, pela indefinição de um treinador, de definir uma base, de definir um elenco, de definir um time. Fomos definir agora, faltando praticamente um ano para a Copa do Mundo. Isso prejudica muito o trabalho do professor Ancelotti, porque eu conheço o Ancelotti, o trabalho do Ancelotti é o treinamento, é a repetição, é o dia a dia, é o tete-a-tete, é o mostrar para as pessoas a maneira com que ele quer jogar. Mas infelizmente ele não vai ter tempo disso, de fazer isso. Como ele tem jogadores experientes, se você pegar essa última convocação dele, ele convocou jogadores experientes. Tirando o Estevão, que é um jogador jovem, todos os outros são jogadores cascudos, que já jogam, são titulares absolutos nos seus clubes, são jogadores que já passaram por Copa do Mundo, jogadores que disputam campeonatos internacionais, e está formando uma seleção realmente com uma base apta a ganhar uma Copa do Mundo. O que você acha que o Ancelotti pode agregar à seleção brasileira e como é que você avalia, como ícone do nosso futebol, o Brasil ter optado por um estrangeiro na seleção? Agora é torcer. Torcer para que dê tudo certo com o professor Ancelotti. Por quê? Ele deu um up a mais. Ele deu uma perspectiva positiva a mais em relação à seleção brasileira. Ele fez com que o povo brasileiro acreditasse novamente na seleção brasileira. Pela bagagem, pelos títulos, pelas conquistas, por tudo aquilo que ele vem fazendo no futebol internacional. E pela maneira com que ele trabalha, já trabalhou com a maioria desses jogadores que vai estar com o professor Ancelotti nessa trajetória aí até a Copa do Mundo. Eu acho que o que faz a diferença nele é exatamente isso, é a experiência e a bagagem que ele tem em termos de lidar com jogadores. Copa do Mundo ele foi auxiliar acho que do Saque em 94, tem uma mini experiência em relação ao que é uma responsabilidade de uma Copa do Mundo, e eu tenho certeza que ele sabe o que é a responsabilidade de ser o treinador da seleção brasileira, uma das seleções mais exigentes e exigidas do mundo em termos de responsabilidade e conquista de títulos. Nós estamos aí a 24, vai completar agora 24 anos sem a conquista de um título, e o Ancelotti vem exatamente para quebrar esse paradigma e conseguir fazer com que o Brasil consiga conquistar esse tão inédito hexacampeonato. Me parece que é um cara que a boleirada respeita, né? O jogador tem muito disso. Ele sabe quem é grande, ele sabe quem é do tamanho dele, ele sabe quem é às vezes maior do que ele, né? E me parece que o Ancelotti ele passa esse sentimento para vocês que viveram em campo, para vocês que foram grandes jogadores em campo. Pô, esse cara aí não dá para eu bater de frente, esse aí, no mínimo nós estamos do mesmo tamanho. João,
Pela primeira vez, eu vejo que um treinador é mais falado do que os jogadores em uma seleção brasileira, como foi do Ancelotti agora. Criou-se uma expectativa muito grande na chegada do professor Ancelotti, mais do que os jogadores. E isso é fato inédito para nós, é fato inédito para todo mundo. Nunca aconteceu isso na história da seleção brasileira. Tamanho é o peso que o professor Ancelotti tem na seleção brasileira, e tamanha é a responsabilidade que ele tem também em dirigir uma seleção brasileira, que é a única seleção pentacampeã mundial. Então, isso ajuda bastante. E o jogador, quando é convocado, o jogador, quando está em campo, que ele olha pro lado e fala, caramba, Ancelotti, esse aí, por onde passou, ganhou. Não dá pra tretar, né? Esse aí não dá pra bater de frente, não. Mas que eu acho errado qualquer tipo de jogador ou qualquer jogador bater de frente com o treinador, porque respeito, além de tudo. Ele é o treinador, eu acho que ele comanda e nós, jogadores, somos comandados. Eu acho que tem que ter um respeito recíproco aí de ambas as partes. Mas quando você olha para o Ancelotti e fala que o Ancelotti fala qualquer coisa para você, você vai pensar duas vezes, poxa, quem tá falando é o Ancelotti. Não é que ele tá falando qualquer coisa, ele tá falando porque ele entende, porque ele sabe. Por isso que eu falei, o maior problema do professor Ancelotti se chama tempo. O tempo que ele veio para o Brasil, o tempo que ele veio para a seleção brasileira, é muito pouco perante aquilo que ele pode fazer para a seleção brasileira. O professor Ancelotti, ele gosta do treinamento, ele gosta do dia a dia, ele gosta repetição. da repetição, ele é muito repetitivo nas coisas que ele quer. A única maneira de você entender um posicionamento tático é você repetindo. E o Ancelotti é muito bom para isso, ele repete muito o treino, ele faz com que você entenda, ele te mostra, olha, faz dessa maneira que assim vai dar certo, só que ele não vai ter esse tempo na seleção brasileira. Nós temos aí 2 jogos aí das eliminatórias, né, que é Chile e Bolívia, e depois eu acho que sobra aí, não sei, uns 6 jogos amistosos até a Copa do Mundo, não sei se vão dar 6 jogos, se vão conseguir fazer 6 jogos, para que ele possa entrosar o time que ele quer. Então é montar uma base e ir com essa base até a Copa do Mundo. Mas quando você encara o Ancelotti, que você vê a convocação, ele fala assim, você vai fazer isso, que você olha para ele e fala, realmente eu vou ter que fazer isso, mister. O mister comandou o Milan, onde você jogava, timaço, você, Kaká, Dida, Serginho... Maldini, Nesta, e Stan, Shevchenko. o Costa, Shevchenko, Seedorf, o Claris, né? O Inzaghi. Timaço, hein? Nossa, depois tinha o Rivaldo, Redondo, tinha muitos. E depois ele treinou aquele Real Madrid recentemente, também com uma legião de brasileiros. As notícias que temos é que ele gosta muito do estilo do jogador brasileiro, que ele gosta muito de trabalhar com o brasileiro. O que nem sempre acontece no futebol. Eu lembro do Van Gaal, por exemplo, que tirava o Rivaldo, que era o melhor jogador do mundo, de pirraça, porque o cara era brasileiro. Mas parece que o caso dele é um caso de muita sinergia, de muita empatia com o brasileiro, né? Ele tem sim essa empatia com brasileiros que trabalham. Ele conhece os brasileiros que trabalham, os brasileiros que não é preguiçoso, os brasileiros que vão lá e executam aquilo que ele quer, os brasileiros que vão lá feliz da vida por estar ali jogando futebol, tentando entender o que ele quer. Ele é um cara muito humano, ele é um paizão, ele é um irmão, ele é um amigo, mas ele é um cara muito correto. Ele tem o estilo de jogo dele e você tem que se enquadrar dentro do estilo de jogo do Ancelotti. Disciplina. Se você não for disciplinado, se não treinar, se você não estiver pronto para o momento que ele precisar, ele não vai te colocar. O Ancelotti é assim. Se treinar, eu tô te vendo a semana inteira. Se não treinou, a possibilidade de você jogar é 0. Treina e fica pronto. A decisão de jogar, ele fala, é minha. E tem razão. Nós temos que estar pronto para qualquer momento, para qualquer hora.